Boa noite, irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Mais uma vez disponho meu coração, parte do meu tempo para fazer o ID de Jesus em nome, né? Que é sobre todo nome. E espero que seja o Senhor nessa noite me ajudando, me dando graça, né? Para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira e eu vou chamar hoje quarta-feira profética de alguma forma, né? A mensagem de hoje será uma mensagem realmente profética, né? E verdadeiramente, né? Que manifesta e que demonstra e que denuncia, né? Os tempos que nós estamos vivendo como igreja de hoje, como povo de Deus. Eu estou um pouco com alergia, né? Por causa do trabalho, mas glória a Deus, né? Espero que em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus me permita falar um pouco aqui na palavra de Deus, amém? Então eu queria conversar um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel, como já muitos, né, que já me conhecem, eu tenho expressado que é um dos livros meus da Bíblia, é um dos meus livros favoritos, né? É um dos meus livros favoritos, porque Deus fala muito, Deus falou muito comigo e continua falando, né? Esse aqui é o capítulo 33, é um capítulo muito importante para mim, como profeta, né, e como missionário do Senhor em nome de Jesus, e para muitos outros, né, que têm um chamado, né, para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar as verdades do Eterno, aqueles que têm um chamado para denunciar o pecado da igreja, do povo de Deus. Eu acredito, lendo o livro de Ezequiel, estudando um pouco sobre o chamado do profeta Ezequiel, vemos que Ezequiel foi um profeta chamado, né, para anunciar a palavra ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo que havia sido levado cativo pela Babilônia, né? E Deus levantou ele lá no exílio. Deus chamou ele lá no rio Quedar. E então vemos que Ezequiel é um profeta chamado para aqueles que estão lá no exílio, chamados para o povo de Deus, né? Para a igreja do Senhor. Ele não foi chamado para nenhum povo de fala estrangeira, mas para o próprio povo de Deus. Então eu acredito que a mensagem do profeta Ezequiel não é uma mensagem estranha ou estrangeira, é uma mensagem em si eclesiástica para a igreja. Né? Se você lê o livro completo do profeta Ezequiel, você vai entender muita coisa daquilo que está acontecendo na igreja, daquilo que está acontecendo nos líderes da igreja, daquilo que está acontecendo nos falsos profetas que estão se manifestando e que estão dentro das igrejas locais, né? E muitas outras coisas que Deus está falando. Se você prestar atenção naquilo que o Espírito Santo ele está anunciando hoje, irmão, você vai cair de pernas para o ar. Mas eu não fico escandalizado, não fico chocado. Por quê? Porque já Deus já tinha falado, né? Deus tem falado que nos últimos tempos viriam tempos difíceis. E essa palavra, tempos difíceis, tem a ver muito com a igreja, tem a ver muito com o funcionamento do mundo, o funcionamento do corpo de Cristo nesse tempo. Então, irmãos, o capítulo 33 é o capítulo que começa falando de Ezequiel como um atalaia, como um sentinela, como um profeta mesmo, aqueles que estão de olho naquilo que está por vir, aqueles que estão ouvindo aquilo que Deus está falando, aqueles que estão vendo aquilo que a igreja ou o povo no geral não consegue enxergar, não consegue ver, porque um sentinela ou um atalaia são pessoas que estavam em lugares altos, que estavam em um lugar privilegiado para poder ver e enxergar quando se aproximava um inimigo, um invasor ou um povo amigo, entenderam? Então Deus
ele precisa levantar nesse tempo atalaias. Deus precisa levantar um povo que seja sentinela. Glória a Deus, me desculpem aí, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse aqui é o homem que Deus chamou e que Deus está chamando nesse tempo, né? Através do Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, na igreja, nos chamando em nome de Jesus, irmãos. Diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 33 de Ezequiel: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para não advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhe juro pela minha vida a palavra do Senhor, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haverá de morrer, ó nação de Israel. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Então, irmãos, essa palavra, nesses versículos que acabei de ler, do versículo 1 até o versículo 11, do capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. Você viu comigo, e você viu uma passagem aí, você viu para imaginar e para entender o que Deus está querendo dizer com essa palavra, com o chamado ao profeta Ezequiel, profeta sentinela ou um atalaia, um homem que Deus chamou com a fronte mais dura do que a pederneira, mais dura do que um diamante, né? Porque Deus sabia que a mensagem do profeta Ezequiel é uma mensagem forte, que ia denunciar o pecado, que ia confrontar o povo de Deus, que ia confrontar os falsos profetas, ia confrontar a falsa igreja, a falsa liderança dentro do povo de Deus. É uma mensagem que confronta a falsa cultura de reino que estavam vivendo naquele tempo e que hoje também é uma mensagem, né? O evangelho do reino de Deus é uma mensagem que vem para confrontar o pecado, para denunciar o pecado, para denunciar a iniquidade, né? Para confrontar a falsidade dentro da igreja, a falsidade dentro da liderança, a falsidade dentro do profético, a falsidade dentro do apostólico, a falsidade dentro do evangelístico, a falsidade dentro da liderança, do chamado, dos ministros de Deus, que há e que nós temos visto, somos testemunhos todos os dias da mentira, da falsidade que está se vivendo, que está se vivenciando dentro do povo de Deus, dentro da igreja, e que muitos de nós estamos vendo. Deus está falando aquilo que vai acontecer, Deus está anunciando, Deus está permitindo ver
né? Para muitos de nós, para muitos profetas, para muitos ministros, mas muitos outros estão vendo, estão sendo advertidos por Deus. Deus está falando, Deus está liberando palavra de Deus, Deus está liberando palavra de arrependimento, de conversão, palavra de Deus mesmo, o evangelho de conversão, de arrependimento, e o povo não quer se converter, o povo não quer entender, não quer aceitar. Por quê, irmão? Porque o povo de Deus está duro de serviço, está com o pensamento entenebrecido, com o seu coração fechado, para não aceitar e para não receber a palavra do evangelho do reino de Deus. Então, mesmo assim, glória a Deus, bem-vindo Murilo Souza, mesmo assim hoje nós temos que continuar falando, né, com valentia, com a coragem do Espírito Santo. Temos que falar com a coragem do Espírito Santo. Temos que denunciar o pecado dentro da igreja, irmãos. A igreja não está totalmente purificada. Irmãos, a igreja está vivendo muitas coisas erradas e a gente não pode deixar que Deus faça tudo. Não, Deus é que vai fazer justiça, Deus que vai se encarregar de fazer as coisas, Deus que vai se encarregar de tirar as coisas que estão escondidas, Deus que vai se encarregar de sacar à tona aquilo que está oculto. Não, meu irmão, Deus sempre levanta os seus profetas, Deus sempre levantou e vai levantar até que Jesus voltar. Deus vai continuar levantando, aleluia, os seus profetas. Deus vai levantar sentinelas, Deus vai levantar atalaias, homens que estão enxergando, homens que estão em intimidade, homens que estão vendo o que está acontecendo nas esferas espirituais, homens que têm o dever de obedecer a Deus, né? Sem olhar para aqueles que falem, para aqueles que estão na sua direita ou esquerda, na frente ou atrás, aqueles que estão somente chamados para fazer o papel que lhes corresponde dentro do reino de Deus, dentro do povo de Deus, né? Então nós não podemos parar. A igreja não pode fechar os seus ouvidos à mensagem, aleluia, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de arrependimento, a mensagem dos atalaias que Deus está levantando e tem levantado em todos os lugares. Está falando aqui do Brasil, Deus está levantando pessoas no norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil, pessoas que quizás vocês não dão nem a mínima, né? Vocês, por quê? Porque não são conhecidos por você, porque não são os grandes apóstolos das megas igrejas, dos megas ministérios, conhecidos a nível internacional, a nível mundial, mas Deus está falando, Deus está usando, aleluia, seus vasos, Deus está usando os seus chofares e estão ressoando em todas as nações. Aleluia, a mensagem está sendo anunciada em todas as nações. Deus está anunciando e pré-anunciando tudo o que está por vir. Aleluia, está lembrando tudo aquilo que está por vir. Os tempos do fim estão chegando de uma forma mais violenta do que nunca, irmão. Tudo aquilo que o mundo está sofrendo nesse tempo, tudo aquilo que o mundo está padecendo nessa temporada, nesse tempo, neste ano, irmão, não se compara com aquilo que vem pela frente, irmãos. Vem tempos ainda muito mais difíceis, muito mais difíceis. Ainda a igreja está muito relaxada, ainda a igreja está muito afogada, ainda a igreja está muito acomodada. Ainda a igreja está muito light, mas Deus, ele precisa incomodar, aleluia. Deus tem que levantar pessoas com coragem, né, com a fronte mais dura do que o diamante, do que a pederneira, para falar algo assim disso, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que, mesmo que apedrejem, mesmo que apontem com o dedo, mesmo que lancem no cepo, no poço, pessoas como Ezequiel, pessoas como o profeta Jeremias, que muitos chamaram do profeta Chorão, pessoas que quizás eles entendem como homem, como seres humanos, que não é fácil levar essa palavra, mas o fogo que arde em nós, o fogo do Espírito Santo, do chamado, da nossa vocação é maior do que qualquer coisa, e nós preferimos obedecer, e vamos sempre escolher, aleluia, obedecer mais a Deus e agradar a Deus, aquele que nos chamou, do que aos homens. Então, meus irmãos, Deus está falando para os seus filhos, Deus está falando que ele vem, né? Ele vem com espada, ele vai fazer trouxer espada, ele vai vir com espada contra, aleluia, contra uma terra e contra o povo dessa terra escolher um homem. Deus vai trazer espada, e espada representa muitas vezes guerra, espada representa morte, espada representa processos difíceis. Então, meus irmãos, Deus vai trazer espada. Então, não se queixe, não murmure, não venha falar contra Deus, não venha negar a Deus quando venha acontecer as coisas difíceis, as coisas negativas na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu entorno, no teu ministério, na tua igreja local, irmão.
vem tempos difíceis e Deus tem falado, Deus está falando, não é fanatismo, não é ilusão. Sabe o que é fanatismo? Sabe o que é fanatismo? Sabe o que é uma ilusão? É tudo aquilo que os falsos profetas, que os falsos apóstolos, que os falsos líderes, que os falsos pastores estão falando, né? Que tudo está bem, que tudo está tranquilo, que Deus vai prosperar, que vem um tremendo avivamento, que vem tempos de alegria, tempos de paz. Meus irmãos, não se enganem, não nos enganemos, não nos enganemos. Irmão, a tendência do mundo e a igreja que está no mundo, a tendência é piorar, a tendência é apertar, a tendência é que a igreja cada vez mais vai ter que escolher entrar pela porta estreita. A porta estreita são situações, aleluia, são temporadas, são estações de dificuldades, de processos, de deserto, são temporadas, aleluia, difíceis para nós como povo de Deus, mas Deus vai levantar pessoas, aleluia, cheias do Espírito Santo. Deus está levantado, Deus tem levantado homens realmente de Deus em todas as esferas sociais, aleluia, para cumprir o ID de Jesus, né? Aleluia, para ver a condição da igreja. E quando a gente começa a enxergar, quando a gente começa a ver, quando a gente começa a testemunhar ao nosso redor, nosso entorno, a condição da igreja, a condição da nossa pátria celestial, da nossa nação santa, né? Quando a gente começa a ver realmente o como está a igreja, como está o povo de Deus, como está realmente, irmão, a gente vai se decepcionar, a gente vai começar a queimar dentro de nós. E se a gente não é incomodado pelo Espírito de Deus, aleluia, então, meus irmãos, estamos mal, estamos muito graves, a igreja está realmente quase morta, mas Deus precisa incomodar, aleluia, Deus precisa levantar os atalaias. E eu, como atalaia, como um profeta de Deus, em nome de Jesus, eu não posso ficar de boca calada, eu não posso ficar somente olhando, eu não posso ficar somente assistindo aquilo que está acontecendo sem eu fazer nada, sem eu falar o que Deus está falando, que Deus está chamando ao arrependimento, Deus está chamando a que nós devemos de nos converter realmente dos nossos maus caminhos, para que realmente possa vir, aleluia, da misericórdia de Deus, tempos de refrigério. Quem quita aí, Deus vem e tira o juízo que ele tem prometido e vem e traz palavras de misericórdia, está um tempo de restauração. É isso que a igreja quer, tempo de bonança, tempo bom, tempo de paz, tempo de prosperidade. É isso que os falsos profetas estão pregando, é isso que os falsos líderes estão ministrando e ensinando nas igrejas, que vem um tempo de prosperidade, que não vai vir um tempo de doença, irmãos. A natureza está falando por si própria. Os acontecimentos estão falando por si próprio. Tudo que está acontecendo está falando que Deus, aleluia, não está mentindo, que Deus é Deus e que tudo aquilo que Ele tem falado, aleluia, está se cumprindo. E nós somos testemunhas daquilo, aleluia, que está presente no mundo. O príncipe deste mundo jaz, né? O príncipe deste mundo está no mundo, está neste sistema, governando esse sistema, né? No mundo jaz o maligno, no sistema deste mundo jaz o maligno. Então nós, como atalaias, como sentinelas, temos e nós devemos de nos levantar, de falar, de abrir a nossa boca, de anunciar as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus, de denunciar o pecado, aquilo que separa a igreja de Deus, aquilo que suja e macula a comunhão e a intimidade com Deus, aquilo que suja, que faz tornar a igreja abominável diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão Nelson Luiz Dobginski. Deus te abençoe, meu irmão. Shalom. Então, meus irmãos, aqui o Deus está falando para isso que se eu, como um profeta desta geração, como um sentinela desta geração, se eu estou vendo o pecado e o pecado no meu olhos, na minha frente, fazendo as coisas erradas, né, e usando o nome de Jesus, irmãos, usando o nome de Jesus, e eu não faço nada, eu não sou nenhum profeta. Eu não posso me chamar de profeta, eu não posso me chamar de um ungido do Senhor, eu não posso me chamar uma pessoa que tem o Espírito Santo se eu vou ficar somente assistindo, olhando, expectando aquilo que está errado no povo de Deus, irmão. Eu não posso. Eu deveria de abandonar o meu chamado de profeta, de sentinela, porque se eu estou vendo
o pecador fazendo o errado, se eu estou vendo o meu irmão, o meu compatriota na fé, se eu estou vendo a igreja fazendo aquilo que desagrada a Deus, irmãos, eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que chegar lá em nome de Jesus e declarar a palavra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor faça a obra em nome de Jesus, denunciar o pecador, denunciar o pecado na pessoa. Em nome de Jesus, e faça com que a palavra de Deus, com que o Espírito dentro sobre a minha vida venha quebrar todo o jugo, irmãos, em nome de Jesus. Mas nós não podemos ficar calados. Você não pode calar a sua boca diante do pecado, irmão. Em nome de Jesus, você não pode calar a sua boca diante do sistema deste mundo que está corrompido e sujo, maculado. Você e eu não podemos nos calar. Você e eu não podemos nos calar. Aleluia, em nome de Jesus, você tem que exercer o teu chamado, você tem que correr atrás e obedecer ao Senhor, e obedecer a Deus. Irmãos, o mundo tem o seu próprio sistema, tem o seu próprio entendimento que está totalmente errado, mas eles acham que estão certo, e esse sistema, esse entendimento, essa filosofia do mundo tem penetrado as quatro paredes das suas igrejas locais, e se você não tem o discernimento do Espírito Santo, se você não tem, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, para confrontar toda essa ideologia, todas essas filosofias e falsas teologias, que são teologias e doutrinas de demônios, irmãos, a igreja está realmente perdida. Mas Deus, aleluia, tem esperança nos seus filhos, né? Deus tem esperança nos seus filhos, aleluia. Diz aqui a palavra de Deus, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes. Deus nos manda falar, Deus nos manda falar, pregar, apregoar, profetizar em nome de Jesus. Diga-lhes. Quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, né? E ele vir a espada vindo contra a terra e tocar trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção, a advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável pela sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria, né? Se ele der atenção à advertência, se livraria. Você quer se livrar de muitas coisas ruins, de muitas maldições, você quer se livrar de muitas coisas desagradáveis para você? Você quer se livrar mesmo? Você quer livrar a sua família? Você quer livrar o seu ministério? Você quer livrar a sua pessoa de muitos males, de muitos malefícios? Você quer livrar mesmo a sua congregação de muitas maquinações do diabo? Então, irmão, dê atenção àquilo que Deus está falando. Dê valor à palavra do Espírito Santo. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor à advertência. Deus está advertindo. Deus te está advertindo para que você dê atenção, para que você preste atenção, para que você se alinhe com o céu, para que você realmente corra atrás e comece a obedecer a Deus, para que Deus venha trazer livramento. Para que Deus venha trazer livramento, irmão. Vem tempos de angústia para muitas famílias, vem tempos. Eu não sou um profeta de maldição, não. Eu sou um profeta um profeta que Deus chamou para anunciar a palavra. Um profeta que não vem para amaciar o teu ego. Eu sou um homem de Deus chamado não para amaciar o teu ego, não para alimentar o teu egoísmo, o teu eu. Não, meu irmão. Eu não venho para te amaciar, para te dizer, meu filho, continua no pecado, não. Jesus te ama, não te preocupe que Deus vai ter misericórdia de ti. Não é assim, meu irmão, que funciona o ministério profético. Em nome de Jesus Cristo. Deus me chamou a mim para anunciar e para denunciar o pecado da igreja, o erro da igreja, aquilo que separa, aquilo que está separando e que tem separado a muitos homens de Deus da presença de Deus, aquilo que está realmente fazendo com que muitos homens, com que muita gente da igreja tem caído, estão lá na lama, tem caído da graça, porque não prestaram atenção, não deram valor à advertência do Espírito Santo, não deram valor à palavra de Deus, e hoje estão perdidos, hoje estão desnorteados, hoje estão no limbo espiritual, hoje não sabem o que fazer com a sua vida, porque se esqueceram de Deus, e estão lá comendo a comida dos porcos do mundo, estão lá, irmãos, e não querem
aceitar a palavra de Deus, porque eles acham, e ainda muitos estão dentro das igrejas e acham que estão certos, acham que estão corretos, acham que Deus está aplaudindo eles, acham que Deus está respaldando eles. Irmão, não se engane, não nos enganemos. Ouça a advertência de Deus para que livre Deus a tua vida, para que Deus livre a tua vida, aleluia, para que Deus livre a tua família. Para que Deus livre de quê, irmão? Para que Deus livre de quê, o profeta? Para que Deus livre de morte, para que Deus livre de enfermidade, para que Deus livre de maldição, para que Deus livre da ruína, para que Deus livre da peste, para que Deus livre, em nome de Jesus, de maldições. Então ouça a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e dar atenção à palavra de Deus traz livramento, né? Traz livramento de muitas coisas. Porém, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa do seu pecado. Mas considerarei o sentinela responsável pela morte daquele homem. Então, meus irmãos, eu não quero ser responsável, eu não quero ser responsável pela morte, né? Pela morte espiritual, pela morte física de muitas pessoas. Não é que ninguém me falou, ninguém me disse, ninguém falou para mim que aquilo que eu estou vivendo, que aquilo que eu tenho feito é errado, irmão. Eu aprendi assim que quando a gente é confrontado pelo nosso pecado, é muito bom, é saudável quando a gente é confrontado, porque tudo aquilo que está oculto debaixo do tapete da nossa vida, da nossa alma, tem que sair à tona através do confronto, através da advertência, através da palavra de Deus, irmão. Ninguém gosta da advertência, ninguém gosta de ser confrontado, e mais quando é um confronto duro, duro de aceitar, mas nós temos que aceitar, porque vai nos fazer bem, vai nos curar, vai nos levantar, vai nos erguer, vai abrir nossos olhos, vai trazer entendimento, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que aceitar aquilo que vem de Deus, mesmo que não seja aquilo que eu estou pedindo, mesmo que não seja aquilo que eu estou orando, mesmo que não seja isso que alimenta o meu ego, nós temos que aceitar de bom grau, em fé, em nome de Jesus, confiando e crendo naquilo que Deus está falando, para que Ele venha trazer livramento, para que Ele venha trazer, aleluia, liberdade em sua vida, na sua mente, no seu espírito, irmão, na tua casa. De quantas maldições Deus quizás Ele quer te livrar. Ele quer te livrar, mas você tem que aceitar a advertência, você tem que aceitar a correção, você tem que aceitar a exortação, você tem que aceitar o confronto de Deus através dos profetas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas as pessoas querem que seja somente Deus que trate com eles. As pessoas são tão falsos religiosos que somente eles dizem, somente Deus pode tratar comigo, somente Deus pode me confrontar, somente Deus, irmão. Para de ser tão religioso, para de ser tão fanático, para de ser tão ridículo, em nome de Jesus, e deixa o Espírito Santo agir, deixa que o Espírito Santo fale contigo através dos homens de Deus, através dos profetas, através da palavra que te confronta, através da palavra que venha te curar. Quando você é confrontado, você está sendo curado em nome de Jesus. Quando Deus te diz que você está errado, que você está em pecado, que se você não se alinha, Deus, aleluia, Deus vai trazer maldição sobre a tua vida, Deus vai permitir a maldição, Deus vai trazer morte, Deus vai trazer ruína, se você não se arrepender, em nome de Jesus. Então não se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Como diz o profeta João Batista, façam veredas retas para o Senhor, em nome de Jesus. Façam veredas retas, façam os seus caminhos retos para Deus, em nome de Jesus, irmão. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, irmão, eu estou falando, eu estou pregando, eu estou anunciando a palavra de Deus, né? Estou advertindo a igreja de parte de Deus em nome de Cristo Jesus, né? Porque vem coisas difíceis, irmãos. Você acha que tudo está tranquilo? Você acha que tudo isso já está passando? Irmão, o Espírito Santo, Ele está falando. Menta-se com Deus na intimidade, menta-se com Deus, aleluia, em comunhão profunda, menta-se com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Começa a indagar, começa a entrar na profundeza do coração de Deus através do Espírito Santo, em nome de Jesus, irmão. Deus está preparando temporadas sobre nós, irmão. Não tudo que vem para a tua vida, irmão, vai ser bens e prosperidade, não, meu irmão.
Vem tempos difíceis, vem tempos de provas, vem tempos que Deus vai provar a fé, Deus vai provar a fidelidade de muitos, Deus vai provar o cristianismo de muitos, Deus vai provar a teologia de muitos, Deus vai provar, aleluia, se o Jesus que você crê realmente é aquele que eu creio, o Jesus Todo-Poderoso, aleluia. Deus vai provar as tuas convicções, Deus vai provar o teu caráter, irmãos, aleluia. Eu estou vendo isso através do Espírito Santo, mas se você não se arrepender, se você não se preparar, se você não aceitar essa palavra da advertência, então eu não sou culpado, irmão. Eu me lavo minhas mãos, não, eu não lavo minhas mãos, não. Eu já toquei o chofar, em nome de Jesus. A palavra me faz livre, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte de anunciar, de pregar, de obedecer a Deus. Agora, toca vocês, toca você, meu irmão, toca você, minha irmã, toca você, igreja do Senhor, fazer a tua parte de obedecer, de se arrepender, de se converter, de chegar e buscar ajuda, de chegar e buscar realmente socorro em nome de Jesus, irmão. Você sozinho não vai chegar a nenhum lugar, você sozinho não vai chegar a nenhum lugar. Não se engane, não se engane, não nos enganemos em nome de Jesus Cristo. Você sozinho não vai conseguir vencer a quantidade de demônios que Deus vai permitir para tentar provar a tua vida, a tua fidelidade, que tu disse que tu és fiel a Deus. Deus vai provar em nome de Jesus a tua fidelidade em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 7. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quem fez um sentinela a Ezequiel? O próprio Deus. Quem fez uma atalaia do profeta Ezequiel? O próprio Deus. Para quem? Para um povo estrangeiro? Não. Falando agora para nós. Deus me fez um profeta, não foi somente para o mundo. Um profeta para a igreja. Um profeta para o povo de Deus. Um profeta para o povo de Deus, para o Israel de Deus. Para advertir a igreja. Em nome de Jesus. No nome do Deus Todo-Poderoso. Queiram ouçam, queiram deixem de ouvir. Deus me chamou para te dizer, assim diz o Senhor, em nome de Jesus, para te advertir da parte de Deus, para te confrontar da parte de Deus, né? Para te dizer que você precisa realmente, verdadeiramente, você precisa caminhar realmente em obediência, obedecendo. É o tempo de crescer, igreja. É o tempo de parar com os mimimi. É o tempo de parar, né, com os tempos de criança. É o tempo de amadurecer. É o tempo de desenvolver aquilo que Deus te deu. É o tempo de desenvolver o corpo da igreja. É o tempo de desenvolver os teus membros. É o tempo de desenvolver o teu chamado. Em nome de Jesus. É o tempo de desenvolver a tua vocação. Em nome de Jesus, é o tempo de que você mesma se desenvolva para Deus com maturidade. Pare, chega já de tanta choradeira de criança, em nome de Jesus. Para de estar brincando a ser crente, para de estar brincando a igrejinha, para de estar brincando com Deus, irmãos. De Deus ninguém zomba, Deus não se deixa zombar de ninguém. Em nome de Jesus Cristo, presta muita atenção àquilo que você está semeando, àquilo que você está plantando. Eu vou te lembrar, você vai colher tudo, no mínimo, no médio e nas grandes coisas, você vai colher tudo que você está plantando, em nome de Jesus. Sejam coisas visíveis e sejam coisas invisíveis, você vai colher em nome de Jesus Cristo. Mas hoje a palavra é: se arrepende e se converte em nome de Jesus. Estou te advertindo em nome de Jesus. Você não vai dizer: ai, ninguém me falou, Deus não falou nada para mim, Deus não me deu nenhum sinal. Hoje eu estou sendo o sinal de Deus para a tua vida, para te advertir da parte de Deus, para te advertir em nome de Jesus de que você é o tempo de que você comece a crescer, irmão, de que você comece a caminhar realmente como um cristão de verdade, como um povo de Deus de verdade. Chega de tanta falsidade, chega de tanta mentira, chega de tanta ideologia, chega de dar cabida ao diabo no teu ministério, na tua vida, em nome de Jesus. Chega, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Você é a igreja, você tem um chamado para fora, para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus através da tua vida. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, a Márcia Pierre, em nome de Jesus.
Então, meus irmãos, tem pessoas que estão aí em pecado, tem pessoas que estão pecando, tem pessoas que estão vivendo o errado, estão vivendo em pecado, em iniquidade, e você que está, quizá você já sabe, você tem visto e você não tem feito nada, irmão, é para você falar em nome de Jesus, cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus, porque Deus está na tua vida, Deus está falando contigo, irmão, você tem conhecido pessoas, você conhece irmãos, teus compatriotas na fé, que estão vivendo errado, que estão vivendo em pecado. Deus está mandando para você ir de falar em nome de Jesus, anunciar e denunciar o errado em nome de Jesus, levar essa pessoa ao entendimento. Se ela não te escutar, ela não está escutando a palavra de Deus. Se ela não te ouvir, ela não quer ouvir a palavra de Deus. Ela não quer nada com Deus realmente. Ela somente está vivendo uma vida mentirosa de falsidade e de fantasia. Mas nós, você, os atalaias, os sentinelas, nós temos que falar, abrir a nossa boca como filhos de Deus. Nós temos que chegar e falar ao povo de Deus em nome de Jesus, e para que porventura Deus traga um livramento, Deus traga livramento de muitas maldições, Deus traga livramento de peste, Deus traga livramento de ruína, Deus traga livramento de maldições, Deus traga livramentos, irmãos, de ataques demoníacos, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus. Se você vê, se você está vendo, se você está testemunhando o pecado do teu povo, você não está fazendo nada, você não está falando nada, irmão, você está sendo culpável de cada uma dessas pessoas. Porque Deus tem falado contigo e você está tendo medo de obedecer. Então peça de Deus coragem, peça de Deus autoridade, peça de Deus valentia, porque Deus é contigo. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para falar. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Igreja, desperta. É o tempo de despertar, igreja brasileira. É o tempo de abrir os olhos. É o tempo, em nome de Jesus, de nós deixarmos guiar pelo Espírito Santo. É o tempo, aleluia, de abrir nossas portas, nossos templos locais, para que, aleluia, entre realmente o governo, o domínio, aleluia, do Espírito Santo de Deus. É o tempo de abrir nossas igrejas, para que o Espírito Santo entre e governe realmente a sua igreja, os seus templos locais. É o tempo de nós realmente disser: Espírito Santo, entra de novo, entra de novo, entra de novo, em nome de Jesus. Vem e nos governa, vem e nos domina, vem e nos leva a toda a verdade, toda a justiça. Faz novamente como o Senhor fazia nos tempos dos apóstolos, nos tempos da igreja de Atos. Faz de novo a obra que o Senhor começou, Espírito Santo, para que se cumpra a palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo voltar. Então, irmão, mas nós precisamos realmente, primeiramente, em nome de Jesus, primeiramente, nós sentinelas, nós atalaias, precisamos, em nome de Jesus, nos vocacionar, entender, igreja, profetas, sentinelas, atalaias, precisamos entender e discernir qual é o nosso papel. Irmão, eu vou te falar, com toda a responsabilidade, nós, profetas, não somos chamados somente para andar liberando, ativando ministérios. Não, meu irmão. Deus não me chamou a isso. Biblicamente falando, não estou sendo religioso nem extremista. Longe de mim, em nome de Jesus. Deus me chamou para falar a palavra de Deus. Para levar o nome de Jesus. Para abrir os olhos dos cegos. Não somente dos cegos físicos, dos cegos espirituais, dos cegos que estão em trevas. Deus me chamou para levar a luz da palavra e, porventura, tirar as trevas da igreja. Deus me chamou, assim como Ezequiel, em nome de Jesus, para divertir a igreja da parte de Deus, no nome de Jesus. Né? E eu entendi essa mensagem, eu entendi esse meu chamado já faz anos já. E eu dou graças a Deus porque eu tenho essa convicção, eu tenho esse entendimento na minha vida, no meu coração, irmão. Eu sei que eu quero que o mundo conheça Jesus. Eu tenho pregado por muitos lugares e ainda vou chegar a muitos lugares mais. Mas glória a Deus, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos. Você tem que entender qual é a tua vocação. Você tem que entender qual é o teu chamado celestial. Você tem que entender mesmo, irmão.
Você não pode ser um crente salada. Sabe o que é um crente salada? Que quer fazer tudo no reino, quer fazer tudo, quer experimentar de tudo. Irmão, eu já experimentei de tudo, mas eu não quero fazer de tudo. Eu somente quero fazer a minha vocação. Eu somente quero obedecer a Deus naquilo que eu fui chamado. Amém? É isso que somente eu quero fazer, obedecer a Deus naquilo que eu fui chamado. Se eu fui chamado para ser profeta, né? Se eu fui chamado para anunciar o evangelho à igreja, se eu fui chamado por Deus, né? E tenho sido, e eu sou incomodado pela condição que eu vejo e tenho visto da igreja através desses últimos 25 anos, eu tenho me incomodado, e eu me incomodo mesmo. E eu vejo, irmãos, que a igreja não é aquela igreja de antigamente, né? Existe muita falsidade, muito farisaísmo moderno, né? Muita mistura do mundo dentro da igreja, né? Hoje, realmente, se cumpre a palavra de Deus, nós chamamos santo aquilo que é mundano e profano, e chamamos de profano e endemoniado aquelas coisas que vêm realmente de Deus. Ah, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós temos que entender isso, nosso chamado, nossa vocação, né? Eu entendo que eu tenho chamado, se esta palavra vai te ativar, se esta palavra vai te ativar, amém, quem faça isso é o Espírito Santo. E eu tenho autoridade da parte de Deus para que isso aconteça em nome de Jesus, porque Deus tem me dado, Deus tem me delegado essa autoridade. Mas pela palavra, pela pregação da palavra, né? Me lembra muitas vezes quando o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles pregavam a palavra de Deus e automaticamente as pessoas eram ativadas, eram batizadas no Espírito Santo, eram cheias do Espírito Santo e falavam em línguas, somente com a pregação da palavra. Somente com a pregação da palavra, somente eles pregando, eles anunciando a palavra, eles falando de Jesus, eles falando aquilo que Jesus tinha feito com as suas vidas, e as pessoas escutando, ouvindo, sendo confrontadas com a palavra de Deus, elas eram cheias do Espírito Santo, eram batizadas e falavam em línguas. Somente com a palavra, com a pregação da palavra. Então, meus irmãos, da mesma forma eu creio que Deus pode fazer isso. Deus está fazendo de alguma forma. Em nome de Jesus, Deus pode fazer que com esta palavra você seja ativado, seja confrontado, mas seja levantado para caminhar, para obedecer, para crescer, para amadurecer. Irmãos, o evangelho, o ministério profético não é um ministério de Walt Disney. O ministério profético não é um ministério de fantasia, de estar vendo estrelinha. Não, meu irmão. O ministério profético é um ministério muito difícil, um ministério de renúncia, um ministério de verdade de Deus, um ministério onde a pessoa ouve a Deus e fala em nome de Deus. É esse que é o ministério profético. Pronto, acabou. E pronto, acabou. O ministério do profeta é aquele homem que ouve o que Deus está falando para ele. E ele unicamente tem direito, aleluia, de falar unicamente as palavras que ouviu falar de Deus. E é isso que é um profeta de verdade. Não é um profeta de fantasia, não é um profeta de Walt Disney, não é um profeta que está inventando coisas, não é um profeta que está enganando as pessoas, não é um profeta que está profetizando coisas que Deus não falou. Porque se um profeta chega a falar coisas que vêm dele mesmo, coisas que Deus não falou, coisas que o Espírito Santo não inspirou a ele falar, então, irmão, ele está sendo um bruxo, um macumbeiro, um mentiroso, um adivino. Ele está sendo tudo o contrário daquilo que é um profeta de Deus. É por isso que eu tenho visto, irmão, que nós temos caído em muita coisa, em um poço de profundidade, mas não é coisa positiva, é coisa negativa, é coisa triste de se ver. A igreja tem minguado, tem diminuído em muitas coisas ministeriais. Porque temos criado ministérios de fantasias, irmãos. O reino de Deus é sério, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada material, não é nada visível. O reino de Deus é justiça de Deus, alegria de Deus, é a paz de Deus, é gosto de Deus no Espírito Santo de Deus. É justiça de Deus, é paz de Deus e é gosto de Deus, alegria de Deus no Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, Deus está levantando pessoas, atalaias, sentinelas, assim como Ezequiel. Deus está levantando, Deus quer levantar, mas nós também precisamos ouvir, nós precisamos nos abocar a obedecer em todas as áreas, em todas as esferas sociais que Deus te coloca e nos coloca, nós temos que obedecer.
Se Deus tem te chamado para viver um ministério integral como eu tenho um chamado integral no ministério, mas, né, eu tive 2 anos orando a Deus para me dar um emprego, por quê? Por causa de uns propósitos que eu tenho ministerial, né, e familiar, e Deus me deu a graça, né, Deus me deu a graça de experimentar um emprego aqui no Brasil, depois de quase 13 anos de ministério integral aqui, glória a Deus, né. Mas eu continuo no ministério integral, porque o meu ministério não para, porque eu estou empregado, porque eu estou trabalhando. O ministério meu, o ministério do profeta, continua sendo profeta. Porque Deus não toma férias. O chamado de Deus não toma férias. Não toma folga. A gente é o que é em todas as áreas onde Deus nos coloca. Eu sou profeta onde Deus me coloca. Onde eu esteja, onde eu estou laborando, eu sou o homem de Deus. E é meu dever, se eu estou vendo o que é errado, irmão, é para mim falar em nome de Jesus. É para mim falar assim, disse o Senhor. Eu não posso deixar e ver a pessoa se afundando na lama, no pecado e morrendo no pecado da iniquidade. Ele vai morrer no seu pecado, ele vai morrer na sua iniquidade, ele vai morrer em desobediência. Mas se eu não falar, se eu não anunciar, se eu não abrir a minha boca para falar que ele está errado, que Jesus precisa que ele se converta, que ele precisa se consertar com Deus, se eu não falar nada, se eu não fizer nada em nome de Jesus, irmão, essa cabeça, essa pessoa que morreu vai recair sobre a minha vida. Então, eu não posso deixar a pessoa fazendo deixar fazer o que é errado e eu não falar nada, eu tenho que falar. Se ele não me escutar, se ele não aceitar a palavra, ele vai morrer no seu pecado e eu estarei livre, né, da maldição por causa da morte dele. Porque eu já falei e tenho falado, tenho advertido em nome de Jesus. Né? Eu tenho querido ajudar a muitas pessoas. Mas como eu falo, eu não vou ajudar, Deus não vai, nem Deus vai ajudar a ninguém que não queira ser ajudado. Se o povo de Deus, se a igreja, se você não se deixa ajudar, se você não atende, não escuta a palavra de Deus, irmão, nem Deus vai fazer nada. Então, se prepare desde já com a espada que vem, se prepare desde já com a ruína, se prepare desde já com as maldições que vão ver, que estão vindo, se prepare desde já, né, com aquilo que vem de pior da parte de Deus. Se prepare. Mas se você atender a palavra de Deus, se você atender a advertência do Espírito Santo, se você atender o confronto da palavra de Deus, em nome de Jesus, se prepare, porque vem livramento para a tua vida. Vem livramento de Deus para a tua casa. Vem livramento de Deus, aleluia, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Vem livramento de Deus se você escutar, se você atender à voz do Senhor, se você realmente dar importância àquilo que Deus está falando. Mas se você não der importância, se você não se ligar com aquilo que Deus está falando no céu e aqui na terra, através dos profetas, através dos atalaias, então se prepare, porque vem coisa ruim. Vem coisa difícil, vem espada, vem fome, vem sede, vem maldição, vem peste, vem ruína. Então se prepare, mas não se queixe. No dia depois ninguém me falou. A culpa não é minha, não. A culpa não é de Deus, a culpa é sua por não atender, porque o teu orgulho, a tua soberba, a tua desobediência, o teu farisaísmo, a tua religiosidade não te deixou. O teu coração te enganou. O teu falso evangelho te enganou. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, assim diz o Senhor para ti hoje. Eu quero trazer essa palavra da parte de Deus. Eu vou colocar hoje essa palavra. Se chama atalaias. É o tempo de Deus despertar os atalaias. Deus tem que levantar os atalaias. Deus tem que colocar em alto os atalaias, irmão. Em qualquer esfera social, Deus tem te colocado. Deus vai te colocar. Deus vai te colocar como atalaia, como um sentinela, como um profeta de Deus. Se não tem um chamado de profeta, mas lembra, você é evangelista. Lembra, você é um pastor, aonde você esteja. Lembra, você não é um pastor de uma igreja local, você é pastor das igrejas, você é um pastor das ovelhas de Jesus, que Deus vai colocar em tuas mãos em qualquer lugar, em qualquer área social que você esteja, que Deus vai te colocar. Você é um pastor que vai fazer a obra e a vontade de Deus em qualquer lugar das esferas sociais que Deus vai te colocar. Você vai ser, aleluia, um profeta. Você é um profeta de chamado. Você tem um dom profético. Então, irmão, fala. Pede coragem, pede ousadia do Espírito Santo que ele vai fazer isso.
em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarda. Por aqui quem falou, assim diz o Senhor, missionário profeta do Senhor César Augusto Machado Figueira, desde aqui de Manaus, né, Brasil. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. E espero que o Espírito Santo realmente venha abrir o teu coração. Espero que o Espírito Santo te dê entendimento e discernimento de tudo aquilo que foi falado em nome de Jesus. E eu oro para que Ele continue falando ao teu coração, para que Ele continue te incomodando e que você desperte realmente em nome de Jesus. Oro para que Deus te dê ousadia, coragem, te dê uma unção de governo, uma unção de domínio, para que você, em nome de Jesus, não tenha medo de falar a palavra de Deus em nome de Yeshua HaMashiach, porque Deus é Deus. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, e Ele com certeza Ele tem te capacitado. Deus tem te dado ferramenta, você tem ferramenta, Deus tem te dotado de dons, aleluia, de qualidades. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, para de estar perdendo tempo. Chega de estar perdendo tempo em nome de Jesus. Chega de estar brincando ao evangeliquinho. Chega de estar brincando à igrejinha. Chega de estar brincando ao cristão. Chega em nome de Jesus do falso e da mentira. Chega da vaidade. Chega e obedece ao Senhor. Em nome de Jesus. É o tempo de sermos igreja. É o tempo de Deus. É a temporada do Espírito Santo. Deus está fazendo novas todas as coisas. Mas para Ele fazer novas todas as coisas, o odre velho tem que ser quebrado, tem que ser rasgado. Em nome de Jesus, para que venha o novo. Para que venha o novo, tem que ser destruído tudo aquilo que seja velho. Para que Deus estabeleça algo novo, algo realmente glorioso. Tudo aquilo que é velho tem que ser rasgado, tem que ser destruído, tem que ser aniquilado diante dele. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus te abençoe. Shalom, Shana Tova, um bom ano bíblico, um bom tempo, uma boa temporada de Deus para a tua vida e para a minha vida também. Amém? Ore por mim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser que eu ore por você também, eu estarei orando por você. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? E que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Que Deus derrame e desate superabundante paz sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.